Beleza, pessoal? Muito prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Flávio Daira, sou professor de Direito Penal aqui do Gran Cursos Online. Nós estamos aqui na nossa bateria de dicas para sua prova da Câmara Legislativa do DF. Agora a gente vai dar uma dica para vocês sobre dois assuntos que têm uma interconexão. Vão aqui para o seu caderno. Primeira coisa, senhores, a gente não vai falar sobre prescrição, mas o que seria a prescrição? Bom, tá, eu estou no quadradinho aqui. Prescrição, gente, é um tempo que o Estado tem para levar a efeito a persecução penal. As pessoas, mesmo os infratores, eles têm direito à segurança jurídica, eles têm direito a ter uma certificação, a ter uma certeza sobre qual status jurídicos no qual ele se encontra. Ele é acusado, ele é indiciado, ele é denunciado, ele é condenado, ele é detento, ele tá liberto, ele pode seguir a vida dele, não pode. Então, o Estado ele não pode ficar eternamente com a espada de Damocles sobre a cabeça das pessoas. O Estado ele tem que resolver, ele tem que solver as situações penalmente relevantes. Então, e a infração, se ela não é apurada, com o passar do tempo, também se extingue, desaparece o interesse social na persecução penal daquela infração. Então, por essas razões, existe a prescrição. Então, a prescritibilidade dos crimes, ela é a regra geral. Primeira informação que a gente está dando essa dica, prescrição é a regra geral. Segunda coisa, a gente sabe que pelo princípio da legalidade, nós só podemos ter crime e pena veiculado através de lei em sentido estrito. Lei em sentido estrito é lei que saia do parlamento. A gente tem, lá no artigo 59, aquilo que a gente chama de entes normativos primários. O que são os entes normativos primários? São as espécies de leis contempladas pela Constituição. A Constituição, no artigo 59, ela faz uma lista de leis. Olha, nós temos esse leque de atuação legiferante. Qual que é a diferença entre uma lei e outra? É o processo legislativo e a vocação. Então, existem 7 tipos de processos legislativos com vocações distintas. Senhores, daqueles 7, 2 espécies de lei, das 7 espécies de leis que nós temos no artigo 59, 2 não saem do parlamento, saem do executivo. É a lei delegada e a medida provisória. Então, lei delegada e medida provisória não podem falar de matéria penal via de regra. Olha só, sobram 5, tá? Só que das 5, nós temos 2, que é o decreto legislativo e a resolução, que só servem para tratar de temas pontuais, só servem para tratar, via de regra, daqueles temas que estão no artigo 59, no artigo 49 e no artigo 52, e em algumas outras situações espalhadas na Constituição. Então, decreto legislativo e resolução não servem para tratar de crime e de pena. Então, sobrou lei ordinária, lei complementar e emenda constitucional. Nós temos crime e pena, via de regra, por lei ordinária e por lei complementar, e não por emenda constitucional. Por que nós não temos crime e pena por emenda constitucional? Porque na redação original da Constituição, nós não tivemos a veiculação de um crime e de uma pena. E também porque não é da nossa tradição constitucional, e também porque não é da vocação da Constituição descer a detalhes e dar a prótase e a apódose, o preceito primário e o preceito secundário, a descrição típica e as consequências, descer a esse tipo de detalhe. A Constituição, ela tem um verniz mais aberto, ela é uma entidade normativa mais aberta, mais ampla. Descer a esses detalhes da operatividade da lei não é função da Constituição. Então, via de regra, por emenda constitucional, por lei constitucional, por norma constitucional, o que nós temos são os chamados mandatos criminalizantes. Olha só, então o que são mandatos criminalizantes? São comandos que o legislador constitucional faz para o legislador infraconstitucional obedecer. Então, lá no artigo 225, o legislador infraconstitucional faça uma lei que criminalize as condutas lesivas ao meio ambiente.
Lá no artigo 192, legislador infraconstitucional, faça uma lei que criminalize os crimes contra o sistema financeiro e por aí vai. Agora, às vezes os mandatos criminalizantes, além deles veicularem a obrigação de criminalizar certas condutas que ofendem certos bens jurídicos, eles já trazem algumas características. Olha só. O racismo constitui um crime inafiançável e imprescritível. Senhores, o que é a fiança? Fiança é aquela caução, é aquela garantia que você dá para facilitar a liberdade provisória. Você tem uma situação de prisão em flagrante, para combater a prisão em flagrante, você tem a liberdade provisória, mas que você concede mediante uma garantia real, mediante uma garantia fidejussória, mediante algo que vincule a pessoa ao comparecimento, à persecução penal para responder pelo seu crime. Então, quando você veda a fiança, você está estabelecendo maiores rigores, situações mais difíceis para liberdade provisória enquanto anverso, enquanto combate à prisão em flagrante. E o racismo, além de inafiançável, ele é imprescritível. Então, olha só, eu disse que a regra geral é a prescritibilidade. Mas a gente tem na Constituição essa situação concreta aqui, que é a do delito de racismo, que é imprescritível. E nós temos a lei que veiculou os crimes de racismo. Nós temos na Constituição uma segunda situação de imprescritibilidade, que vem logo 2 incisos abaixo. O racismo é um mandato criminalizante, está no inciso 42 do artigo 5º. Lá no inciso 44, a gente tem o quê? Constitui crime inafiançável e imprescritível essa ação armada de grupos civis ou militares contra a ordem democrática, Estado de Direito, tá? Esse mandato criminalizante ele não foi obedecido, então esse crime não existe. Existe esse mandato criminalizante, mas ele não foi obedecido. Então esse crime não existe. Qual que é a pegadinha aqui, gente? Entre o 42 e o 44, olha o que você tem. Você tem o mandato criminalizante dos hediondos e do do tráfico, da tortura e do terrorismo. Crimes hediondos e TTT, que são, em tese, né, crimes tão horrendos, crimes tão graves, quanto os dos incisos 42 e 44. Só que esses crimes eles também são inafiançáveis e eles são insuscetíveis de indulgência soberana pela graça ou pela anistia, mas eles não são imprescritíveis, viu, gente? Eles prescrevem. Eles são hipóteses de prescritibilidade. Senhores, olha só. Isso aqui, segundo alguns doutrinadores de direito constitucional, é o que a gente chama de silêncio eloquente. Como assim silêncio eloquente? É uma situação que o legislador, ele não fala nada de forma expressa, mas pelo fato de não dizer nada, ele deixa um recado, ele quer dizer alguma coisa. Então é o seguinte, se a regra geral é a prescritibilidade, isso é a regra geral, e sim o mandato criminalizante, o legislador infraconstitucional, evocando a atuação do legislador infraconstitucional em um tipo de crime, ele fez uma exceção à regra geral, uma exceção à regra da prescritibilidade, e essa exceção, então, tem status constitucional. Isso pode significar duas coisas. Primeira coisa, outras exceções não poderiam existir. Por quê? Porque essa redação, esses incisos, eles são redação da Constituição original. Eles são fruto do poder constituinte originário. Então, como a Constituição fez exceção a uma regra geral e ela se silenciou, não fazendo novos apontamentos ou não abrindo a possibilidade, através de uma regra de encerramento de fórmula genérica, né? E serão imprescritíveis todos os crimes tão graves contra o racismo, ela não fez esse encerramento, ou tão grave contra os crimes contra a ordem constitucional, ela também não fez esse encerramento. Então, para uma vertente, isso poderia significar que as hipóteses de imprescritibilidade são só dos incisos 42 e 44. Para uma outra vertente, não.
para uma outra vertente, se você quiser trazer novas hipóteses de imprescritibilidade, elas não podem vir em lei infraconstitucional, mas elas podem vir através de emenda constitucional. Essa é a segunda vertente, que, pelo visto, é a vertente que está ganhando força no Congresso, porque já tem alguns parlamentares que estão dizendo que um dos crimes hediondos, no caso estupro, já existe projetos de lei nesse sentido, que estão propondo que o estupro, que é um crime hediondo, seja também considerado imprescritível. Senhores, a regra da prescrição, como regra geral, e da imprescritibilidade como exceção nos mandatos criminalizantes, também gerou uma importante repercussão em relação à análise do artigo 366 do CPP. Só que agora a nossa dica era uma dica só para comparar esses três incisos, para falar de silêncio eloquente e prescrição, fica para uma outra hora. Boa sorte para os senhores.